Olá, irmãos. Paz do Senhor a todos vocês que acompanham o canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gideon Gomes e eu queria convidar você, antes de você que é novo no canal, a estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho aqui embaixo para receber notificações dos próximos vídeos. Amém, irmãos? Irmãos, hoje, não sei se vocês sabem que eu também sou pregador da palavra. Eu sou professor de escola dominical na igreja, seminarista também e eu também sou pregador. E hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente para vocês, amém? Eu não tenho condição ainda de ter um equipamento para filmagem dentro de templo da igreja, um local onde eu congrego, onde eu eventualmente tenho ministrado a palavra do Senhor. Então hoje eu vou fazer algo diferente e vou trazer para vocês uma mensagem que eu trouxe no domingo passado. Que foi uma mensagem assim que eu falei, nossa pai, eu podia tanto ter tido uma condição de estar gravando essa mensagem para poder colocar no canal para trazer edificação para a vida dos irmãos. Então, irmãos, o texto que eu falei sobre semana passada, eu falei sobre o texto que fala quando Jesus andou sobre o mar. E o título da mensagem eu coloquei Indo ao Encontro de Cristo. Amém? E o texto começa lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 31. Amém? Eu vou ler aqui e depois vou fazer um desenvolvimento aí dessa mensagem para abençoar a vida de vocês aí. Amém? Então logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Em despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo Pedro disse, Senhor, se tu manda-me ir ter contigo por cima das águas? E disse-lhe, vem. E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo sua mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém, amados? Essa é uma mensagem que Deus me deu, tremenda, né? A gente precisa entender que o Pai, ele está sempre à procura daqueles que estão dispostos a tomar um passo a mais, ou seja, sair da sua situação de conforto. O barco, ele representa, irmãos, aquela situação que o cristão vive, aquela situação de conforto. Aquele cristão que vive aquela vida que não ora, que não busca Deus, que não faz uma consagração para o Senhor. E isso ali isso que o inimigo gosta, amém? E nesse episódio, Cristo ele se revelou para os discípulos de uma forma diferente, amém? Para vocês entenderem o que eu quero dizer, Jesus, os discípulos ainda estavam conhecendo Jesus. Um episódio anterior, um pouco capítulos antes ali, houve um episódio em que Jesus ele acalmou a tempestade. Jesus estava dentro do barco, ele acalmou a tempestade. Mas, ou seja, como os discípulos ainda estavam conhecendo o Senhor, eles não lembraram que Jesus era aquele que poderia acalmar a tempestade. E eles não conheciam Jesus ainda, de forma que pudessem vê-lo no mar e entender que quem estava ali no mar não era um fantasma, era o próprio Cristo, o Filho de Deus. Eles ainda não estavam conhecendo o Senhor. E Jesus, irmãos, ele sempre está no controle da situação. Se Jesus mandou você fazer uma coisa em direção a algo e parecer de repente algo na sua vida que esteja em uma situação em que você não esteja, que a situação não esteja confortável para você, parece que tudo vai dar um fim, Jesus ele sempre aparece ali no final para te mostrar que não, que ele está no controle. O Senhor Deus da nossa vida, ele sempre está no controle de todas as coisas e a gente precisa confiar nesse detalhe. Irmãos, e Pedro, ele tomou uma atitude que nenhum dos outros discípulos tomaram. E somente ele se dispôs a enfrentar a tempestade. Ou seja, para a gente buscar a Deus, para a gente ser fiel a Deus, nós vamos enfrentar tempestades. Nós vamos enfrentar grandes problemas, grandes tribulações. Por quê, irmãos? O inimigo não quer que ninguém busque a Deus. Satanás, o nosso adversário, ele quer se levantar para nos impedir de adorar a Deus. Ou seja, impedir de chegar até Jesus.
Ou seja, exemplo, ele vai criar rede social, ele vai criar filme, vai criar várias coisas para distrair a nossa mente e tirar a gente do foco que é Cristo. Porque o cristão, ele deve olhar para a cruz de Cristo. Ele não deve olhar nem para a direita e nem para a esquerda, né? Porque o foco do cristão tem que ser Jesus. O centro das suas atenções tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro foi o único que se dispôs a sair. E Pedro saiu da sua situação de conforto. Porque em igreja, irmãos, nós devemos buscar Jesus Cristo, porque Deus, quando ele enviou o seu filho para morrer na cruz, é porque Deus queria se relacionar com o homem. E o pecado, a cédula do pecado, impedia o homem de se achegar até Deus. Mas Deus queria se relacionar com o homem. Deus sempre quis salvar o homem, trazer a salvação. Por isso ele enviou a Jesus. Então a gente tem que ter a atitude de ser daquela vida monótona, que não ora, que não busca Deus, para que toda frieza espiritual venha sair da nossa vida e ser lançada por terra no nome de Jesus, e que essa situação venha mudar, e aí a gente vá de encontro ao Senhor Jesus, andando pelas águas, enfrentando a tempestade, enfrentando o inimigo que vai fazer tudo para nos derrubar, que vai levantar a família para te criticar, chamar você de crente fanático, vai levantar pessoas para te perseguir no seu trabalho e todos os âmbitos da sociedade, das áreas que você está fazendo parte. O inimigo vai se levantar para tentar te derrubar. Mas, irmãos, para nós usufruirmos daquilo que Cristo conquistou na cruz, nós temos que avançar, né? Lá em livro de José, se eu não me engano, fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos entender que o nosso alvo para a vida cristã deve ser Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro da nossa atenção, o centro do nosso desejo de nós estarmos com Ele, para que nós venhamos usufruir tudo que Jesus conquistou na cruz. A salvação, a alegria, a prosperidade. Lembrando que prosperidade não quer dizer que você ser rico, você vai ter uma casa, um condomínio fechado, onde só mora cantor famoso. A prosperidade no reino de Deus, irmãos, é a ausência da necessidade. E se eu não me engano, é o apóstolo Paulo que fala que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é paz, gozo e alegria no Espírito Santo de Deus. Amém? Então, isso vem acontecer. Então Pedro tomou atitude. Então eu quero desafiar você a tomar atitude na sua vida cristã. Você que está desanimado, você que está andando na sua vida cristã de cabeça baixa, eu desafio a você a sair do seu barquinho que te protege da tempestade, que te protege das coisas. Porque a situação das pessoas que estão no barco é a situação daquele que está acomodado. Então, se eu estou acomodado na minha vida cristã, Satanás vai nem preocupar comigo. Por quê? Não estou representando ameaça nenhuma para ele. Mas a partir do momento que você começa a tomar uma atitude de buscar Deus, de pedir uma mudança para a sua vida, aí o inimigo vai se levantar. Aí quanto mais o inimigo se levantar usando pessoas e situações para tentar te trazer tristeza, tentar te trazer frustração, aí é que você tem que buscar o Pai mais ainda, igreja. Aí é que você tem que buscar mais o Senhor. Mas, e se nós sairmos, começarmos a orar, a buscar a Jesus, a clamar pelo Senhor, e estamos lá, aí no meio da caminhada, como o Pedro começou a afundar ali no mar, porque veio um vento forte, aquela coisa que o ser humano não está habituado a essas coisas, aí Pedro teve medo naquele momento. Aí quando Pedro começou a ter medo, ele começou a afundar. Ou seja, se a gente na caminhada com Cristo não vigiar, o pecado pode entrar em nossa vida e a gente pode começar a afundar. Mas se você pecar, se você começar a afundar, irmão, clame a Jesus. Porque Jesus vai estar ali pronto no mar, ao seu lado, para se você começar a afundar, você clamar, Jesus me socorre. Ele vai estender as suas mãos para você e vai lhe socorrer. E vai trazer o socorro para você. E Ele toma a minha vida e a sua vida pela mão e nos ergue novamente. Amém? Tem muitos cristãos que quando caem em pecado, desanimam, saem da igreja, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, meu amado. Você que está tentando ser fiel a Deus, que tem lutado para estar com o Senhor, se você cair em pecado, se você falhar, não saia do caminho do Senhor. Não se afaste da presença dEle. Porque o Pai continua te amando, Ele está disposto a te perdoar, a te levantar e te colocar no lugar, na posição espiritual que um dia você teve. E essa é a palavra de Deus, irmãos. Jesus Cristo é aquele que tem o controle sobre todas as coisas.
o controle sobre a tempestade. E eu quero dizer para você, Deus, em Romanos, a Bíblia fala que o Pai, ele não dá nenhuma, eu acho que é Romanos mesmo, eu acho que o Pai não nos dá nenhuma provação além do que nós possamos suportar. Exemplo de Jó. Jó, ele foi um homem que Deus fez o que fez na vida dele, o sofrimento que ele passou, mas porque Deus sabia que ele iria suportar. Se Deus visse que Jó não tinha condição de ser tentado como foi por Satanás, Deus não deixaria Satanás fazer nada do que ele fez na vida de Jó. A mesma coisa é comigo e com você. Se você está passando por uma luta muito grande e achar que você não vai aguentar, irmãos, fica tranquilo, você vai aguentar. Você vai vencer. É só você clamar àquele que está no meio da tempestade com você, que pode auxiliar. Que o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor de todas as coisas, aquele que pode nos salvar, nos redimir, nos levar além e nos levar até o Pai, a ter uma comunhão íntima e viva com o nosso Pai. Amém, irmãos? Esse aqui é um resumo do esboço da pregação que eu fiz domingo. Espero que tenha trago edificação para suas vidas. E procurem Jesus, saia da situação de conforto. Se você não ora, comece a orar, porque uma das características de crente desanimado são os crentes que não oram. São os crentes que não buscam o Senhor, que não procuram ter uma leitura saudável, que não procuram ter uma vida devocional com Deus. Se você não tiver isso, você está sujeito a se habituar com a vida de conformidade. Amém? Eu, quando experimento o mover de Deus, eu sempre quero mais de Deus. Eu sempre busco Deus para obter mais dele, mais mensagens, mais revelação da palavra, mais do Espírito Santo. E Deus quer que nós procuremos isso. E para a gente alcançar isso, nós vamos ter que enfrentar as tempestades da vida, os problemas da vida. Mas Cristo sempre vai estar do nosso lado. O Pai sempre vai estar conosco. E essa é a mensagem de hoje para vocês, irmãos. E que Deus abençoe a vida de vocês ricamente, com toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Até a próxima, irmãos. Deus os abençoe, com toda sorte de bênçãos.